Breno Alves, meu querido, chega mais. Tudo bem, Breno? Tudo bom, Mauro? Bom dia. Bom Bom dia a dia. todas e todos que nos acompanham. Temos uma agenda dupla hoje, Breno. Claro, não dá para deixar de tratar nenhum dos dois assuntos. Um assunto, a questão de Israel, Irã, Líbano, Palestina, e depois a eleição municipal aqui no Brasil. Estão às vésperas do primeiro turno. Como é que você está avaliando o cenário depois? O Israel está prometendo outro ataque contra o Irã? Não será o primeiro, né? Eles já atacaram o Irã recentemente e está prosseguindo na sua escalada genocida no Líbano agora, né? Olha, a resposta que Israel dará ao Irã é o elemento mais importante do cenário no Oriente Médio nessas horas e dias. Será decisiva essa resposta em termos do prognóstico, da evolução do cenário, né? No caso de uma resposta contida, é possível que o jogo fique mais ou menos como está, sem um choque frontal entre Irã e Israel, um choque contínuo, sem esse choque contínuo, e sem os Estados Unidos e o Reino Unido entrarem diretamente em confronto com o Irã. No entanto, se o ataque de Israel exorbitar e colocar o Irã numa situação na qual não tenha outra saída que não retalhar a retaliação, nós podemos ter uma regionalização do conflito. Os Estados Unidos não deixarão Israel num jogo mano a mano com o Irã. Um jogo mano a mano entre Irã e Israel pode levar a uma situação fora de controle do regime sionista. Pode não ter as condições militares de enfrentar vitoriosamente a República Islâmica do Irã. E os Estados Unidos tendem, numa situação de agravamento desse conflito, a se alinhar e a participar diretamente do conflito. Esse é o jogo do Netanyahu. Netanyahu provoca o Irã, ataca o Irã, ataca a Síria, ataca o Líbano, porque a aposta de Netanyahu é exatamente a regionalização do conflito. Porque o Netanyahu, Mauro, faz a seguinte aposta: os Estados Unidos não terão outra alternativa que não marchar com Israel, e o mesmo vale para o Reino Unido. No entanto, é duvidoso se a Rússia e a China darão amparo semelhante ao Irã. Portanto, a regionalização no cálculo de Netanyahu joga em seu favor. Essa é a conta que Tel Aviv faz, que é uma conta sujeita a imensos riscos, mas é nitidamente a aposta estratégica do primeiro-ministro israelense. Você acha que a aposta estratégica dele em relação à China e Rússia é bem calculada? Ou seja, a China e Rússia dificilmente se envolverão num apoio mais efetivo ao Irã em caso de regionalização do conflito? Essa é a grande incógnita, né? Eu acho que a grande incógnita não só porque nós não sabemos o que farão Rússia e China, mas porque eu acho que nem Rússia e China sabem o que farão. Porque o risco embutido nessa decisão ele é evidente. Se a Rússia e China derem ao Irã o amparo, o mesmo tipo de amparo que os Estados Unidos dão a Israel, nós estaríamos à beira do precipício. À beira do precipício, à beira da Terceira Guerra, à beira de uma guerra eventualmente nuclear. Tem uma chave desde 49. Em 49, a União Soviética explodiu a sua primeira bomba nuclear, que foi uma bomba de hidrogênio, até mais poderosa que a bomba atômica que os Estados Unidos havia lançado sobre Hiroshima e depois sobre Nagasaki. Qual é a chave pós-49? Jamais, naquela época da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos podiam ter um confronto direto. Jamais, depois da Guerra Fria, esse confronto pode acontecer entre Rússia e Estados Unidos. Acontecendo um confronto direto, mesmo que em termos de guerra aérea, que é o que se passaria, pelo menos de forma mais previsível, no Oriente Médio,
ocorrendo um confronto direto entre Estados Unidos e Rússia, seja, a escalada poderia chegar numa guerra nuclear. Não necessariamente, não é obrigatório que se chegue a uma guerra nuclear. Sim. É mais ou menos que nem duas pessoas armadas com um revólver que brigam, mas que podem ou não acionar essa arma e atirar contra o adversário, sabendo que o adversário também está armado. Sim. É possível, numa briga de duas pessoas armadas, haver autocontenção, exatamente para que a briga não seja a última e não terminem os dois mortos. Mas não é salutar, não é recomendável que duas pessoas armadas briguem, porque a tentação de puxar o gatilho é muito grande. E você tem dinâmicas próprias desses processos de confronto que acaba escapando a racionalidade dos gabinetes, né? Tem uma hora que acontece um incidente que não tem jeito, né? Basta ver como começa a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Há 110 anos. Aliás, há pouco celebrou 110 anos. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial começa com o assassinato de Franz Ferdinand e da sua esposa na Sérvia. Parecia um evento, sim, delicado, evidente, era o herdeiro do trono austríaco, do então Império Austro-Húngaro, mas quem iria imaginar que aquela situação projetaria um confronto da dimensão que foi a Primeira Guerra Mundial? Isso aconteceu, pelo que você disse, uma escalada de retaliações que acaba levando a um grande conflito. Com um agravante na situação atual, que é, se por si só o quadro do Oriente Médio já é delicadíssimo, nós temos Rússia e Ucrânia, né? Então... Claro, evidente. É um cenário, porque o que acontece? Qual é a explicação que nós podemos dar, digamos, para a tendência principal que pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo? Nós temos um cenário de longo curso, que é um cenário da decadência da hegemonia norte-americana. Decadência não é a mesma coisa que bancarrota. Uhum. Como em alguns momentos os setores da esquerda se iludiram, sei lá, 5, 6 anos atrás, achando que estava em bancarrota, não é bem assim. A decadência do Império Romano começou no século IV e terminou no século XV, né? Sim. Começou no século V e terminou no século XV. 10 séculos de decadência antes da bancarrota. Então, nós temos que ter sempre cuidado com a diferenciação entre o que é decadência e o que é falência. Mas há uma efetiva decadência da hegemonia norte-americana. Aquela ordem mundial emergida com o fim da União Soviética e que os Estados Unidos provavelmente imaginaram ser eterna, aquela ordem está em crise. A hegemonia norte-americana e do sistema imperialista criado pelos Estados Unidos no pós-guerra, essa hegemonia está indo para o saco, né? Ela está sendo dinamitada pela própria crise do capitalismo, pelo desenvolvimento chinês, pela emergência de novas nações e blocos regionais, enfim, um conjunto de fatores, pela luta dos povos que não aceitam mais essa hegemonia. Sim. Essa hegemonia significa reforçar situações de extrema opressão, como o caso da Palestina. Então, você vê uma crise desse sistema. E os Estados Unidos olharam para essa situação e, evidentemente, chegaram a uma conclusão. Qual é a conclusão? Que o instrumento que eles têm, o instrumento principal que eles têm para tentar impedir que a decadência se transforme em bancarrota, o instrumento principal é a guerra. É a guerra. Os Estados Unidos ainda têm uma vantajosa superioridade militar. Sim. Vantajosa superioridade militar, incomparavelmente a maior força militar do planeta. É a única força militar que pode estar em vários cenários ao mesmo tempo. Possui os recursos financeiros e os recursos bélicos para isso. Possui as alianças necessárias, principalmente através da OTAN, mas não só.
também tem a infraestrutura constituída por suas bases militares espalhadas pelo mundo. Essa é a grande vantagem comparativa dos Estados Unidos em relação aos seus oponentes centrais, que são a China e a Rússia. Os Estados Unidos apostam na guerra, apostam nas armas. Além, claro, das armas serem um excelente negócio para um dos setores mais vitais, mais lucrativos do capitalismo, que é o complexo bélico-industrial. Então, essa é a tendência impulsionadora. Os Estados Unidos não são uma força da paz, são uma força da guerra. Uhum. São uma força da guerra. Né? Eu adoraria continuar. Todos os conflitos estão sendo empurrados para situações de guerra. Sim. Sim. Eu adoraria continuar essa conversa contigo mais longamente, mas nós estamos com tempo curto, 9h40, nós vamos encerrar e não podemos deixar de falar de Brasil às vésperas da eleição. Eu vou te fazer uma proposta, depois um convite para a semana que vem, para a gente continuar, talvez aí com uma agenda um pouco mais longa para falar sobre o resultado das eleições aqui e esses desdobramentos da geopolítica global. Breno, então, vindo para as eleições, estava comentando aqui mais cedo, ao anunciar a sua chegada, falando, 2 meses atrás, nossa conversa aqui, Breno e eu, foi o Breno trazendo uma palavrinha para definir a dinâmica central do processo eleitoral, que é a continuidade da dinâmica que a gente assistiu em 2018, que é o caráter disruptivo do eleitorado. Um eleitorado que não quer continuidade, quer disrupção. E aí, já naquele momento, falava, vamos olhar esse Marçal. E aí, nem a campanha do Boulos, nem os setores dominantes nos segmentos progressistas, onde assim, deram muita bola para nós, para a tua avaliação e para essa avaliação que eu procedi aqui. Dizendo, não, é Nunes e Boulos, o Boulos vai passar em primeiro lugar no segundo turno, e a campanha do Boulos ficou com uma cara de campanha de 2022, né? Achando que a dinâmica de 2022 é que prevaleceria. Acho que você e eu estávamos certos, aparentemente, né? Basta ver o desespero geral aí no cenário político. Como é que você está vendo essa reta finalíssima de chegada da campanha agora? Olha, em termos nacionais, é um cenário bastante delicado, porque nós temos aí uma presença, ao menos no que registram as pesquisas, nós temos uma presença, uma força da extrema-direita bastante importante. Ou seja, o bolsonarismo, ou os candidatos apoiados pelo bolsonarismo, eles estão pujantes. Eles estão disputando à frente da esquerda, à frente dos candidatos apoiados pelo presidente Lula, na maioria das capitais. Se essa semana não representar uma virada nas correntes detectadas pelos institutos de pesquisa, nós vamos ter um resultado negativo no domingo. Sim. A grande batalha é São Paulo. Essa é a grande batalha. O cenário é se as forças de esquerda ganham em São Paulo, com Boulos, o cenário é outro, se as forças de esquerda, se as forças de direita ganham com Nunes ou Marçal, embora tenham consequências diferentes. O cenário é outro se as forças de direita ganham com Nunes ou Marçal. Nós estamos indo para o primeiro turno com a situação de São Paulo muito indefinida. Muito indefinida. Todos os 3 candidatos têm chances de passar para o segundo turno. Eu continuo achando que o mais provável é Boulos ir para o segundo turno. Muito difícil que o Boulos não vá ao segundo turno. Por 3 razões, Mauro. Primeiro, porque normalmente a militância de esquerda acorda tarde, mas dorme tarde. Se desperta para a campanha eleitoral muito na reta final. Mas despertou. Há uma mobilização militante em São Paulo, segundo as informações que me chegam e o que eu pude observar. Eu estou no exterior, mas na semana passada já podia observar uma mobilização crescente em relação às semanas anteriores.
Essa mobilização ela pode trazer a Boulos um impulso final que consolide aquilo que sempre aconteceu em São Paulo. Com exceção de 2016, quando o Dória ganha no primeiro turno, a esquerda sempre esteve no segundo turno em São Paulo, ou sempre foi, desde 1988, a esquerda ou sempre esteve no segundo turno ou ganhou as eleições. A Erundina ganhou em 88, era a eleição de um turno. A última vez que a esquerda teve uma terceira posição em São Paulo foi em 85, que o Jânio ganha de Fernando Henrique e o Suplicy fica em terceiro. Então, se você pegar todas as eleições de 88 em diante, que é quando o PT se consolida como grande partido de esquerda no país, em todas essas eleições, repito, com exceção de 2016, que foi uma catástrofe, numa situação, um golpe contra Dilma, Lava Jato, essa coisa toda, em todas as eleições o PT tende a ter alguma coisa entre 28% e 38% dos votos. O seu piso nesse período foram os 28% de Fernando Haddad em 2012, mas passou para o segundo turno e ganhou as eleições. E o teto, se não me engano, é com a Marta Suplicy em 2004, que passou para o segundo turno e perdeu as eleições. Então, a gente pode afirmar com bastante convicção que a esquerda em São Paulo tende a um terço dos votos. Sim. Por isso que eu acho muito difícil o Boulos não estar no segundo turno. Agora, quem irá contra Boulos no segundo turno é a pergunta seguinte, e a pergunta que finaliza é: contra quem seria melhor a luta do segundo turno? Qual seria o melhor adversário, na perspectiva da esquerda, para Boulos enfrentar no segundo turno? Então, vamos tentar aqui analisar essas duas questões. A curva de Nunes me parece levemente cadente. E a curva de Pablo Marçal voltou a ser ascendente. Pablo Marçal, ao contrário do que a lógica previa, embora tenha protagonizado cenas dantescas, como a expulsão do debate no Flow, seguido de um soco do seu assessor no marqueteiro de Nunes, apesar da extrema agressividade que parecia condená-lo a um declínio, apesar da percepção de que Pablo Marçal teria atingido um teto, até porque o bolsonarismo teria imposto uma muralha a ele, reafirmando o apoio em Nunes. Ainda assim, Pablo Marçal teve uma tendência decadente na semana passada e voltou a ser ascendente. Né? Num duplo movimento, na minha opinião, ou um triplo movimento, se a gente quiser ser mais rigoroso. Primeiro, eu acho que ele ajustou o discurso dele, o discurso da agressividade, para ser menos ofensivo às mulheres. Ele alterou o tratamento dele em relação à Tabata, ele transformou a Maria Helena numa candidatura aliada a dele. Ele aprumou o discurso dele porque ele vinha perdendo claramente o apoio feminino. Ele tinha passado da conta na sua agressividade junto ao público feminino. Então, isso foi um movimento que ele fez. Ele fez um segundo movimento que foi dobrar a aposta, apesar de ele não ter televisão, através das redes sociais, dobrar a aposta no discurso antissistema, todos contra mim. Ou seja, eu estou contra todos, eu sou a única alternativa fora do sistema, eu sou a opção contra a velha política, eu sou a trajetória de empresário bem-sucedido, eu sou a alternativa contra a casta, como diria o seu coleguinha ideológico Milei na Argentina. Ele apresentou com muita intensidade esse discurso o tempo todo. Não tanto nos debates. Ele o faz através de uma operação meticulosa de redes sociais.
nos seus cortes, ele domina essa ferramenta muito acima dos demais candidatos. Sim. E do que foi o Bolsonaro no passado, né? Claro, claro. E terceiro, ele parou de brigar com o bolsonarismo. Uhum. Ele vinha cometendo um erro, que era toda vez que o bolsonarismo levantava uma bandeira vermelha para ele ia para o embate contra o bolsonarismo. E com isso ele consolidava uma certa rejeição do eleitor bolsonarista que gosta do Marçal, que prefere o Marçal ao Nunes, mas se incomoda em ver a sua liderança máxima posta sob questão. Então, ele alterou o discurso dele para não bater mais de frente com o bolsonarismo. Mesmo quando a família Bolsonaro o critica, ele baixou a bola. Ele faz de conta que não é com ele. Sim. E veja, o Jair Bolsonaro e sua família, mais especialmente o próprio Jair Bolsonaro, provavelmente incomodado com a relativa invisibilidade da sua presença na campanha do Nunes, porque o Nunes caminha sob vidros, né? Sobre vidros. Bolsonaro também parou de defender com ênfase o Nunes, o que ajuda a liberar o seu eleitorado em favor de Marçal. Então, essa reta de chegada, me parece que, por um fio de cabelo, que seja, o Marçal me parece com mais chances de chegar ao segundo turno do que o agora. É um fio de cabelo. Né? É um fio de cabelo. O Nunes está se jogando com tudo. A imprensa monopolista faz o que pode para impedir isso, porque a imprensa monopolista quer que o Nunes vá para o segundo turno. Claro. O candidato dela não é o Marçal, né? Há uma interpretação parece equivocada dos setores da esquerda, que acha que a imprensa monopolista está levantando a bola do Marçal. Não está, ela não quer o Marçal. Não, é tudo. Nossa, é tudo pelo Nunes. Porque caso o segundo turno seja entre Boulos e Marçal, a grande imprensa, a burguesia, os setores, digamos, mais tradicionais da burguesia de São Paulo, os setores menos extremistas da burguesia de São Paulo, terão que passar pelo horror de apoiar Boulos contra Marçal, ou de se neutralizarem na disputa, o que não é apenas um incômodo para eles, é principalmente um recuo na estratégia de criar uma alternativa, digamos, centrista para 2026. É o fracasso desse ensaio geral de frente ampla reversa dos conservadores contra a esquerda. Então, se olhar a Folha de São Paulo nos últimos dias, que é atualmente o jornal mais agressivo na disputa eleitoral de São Paulo, a Folha de São Paulo quer o cadáver do Paulo Marçal. Isso, exatamente. Breno, que eu queria examinar exatamente o lado de lá, né? O lado da direita e extrema-direita. Você tem um cenário em São Paulo em que o grande fiador da campanha do Nunes é o governador. O grande derrotado que Nunes perde não será nem o Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, que é essa lógica da mídia liberal, da Faria Lima, que é de construir uma composição de extrema-direita com hegemonia da direita, na verdade, que seria a cabeça deles o Tarcísio. Mas, enquanto isso acontece, isso aqui é um fenômeno dessa semana, é fundamental. Todos os generais do bolsonarismo estão aderindo abertamente ao Marçal, né? O Nicolas Ferreira, que é capaz de ganhar a eleição lá em Belo Horizonte, incrível, né? O Ricardo Salles, aqui em São Paulo. Esse racha, o Feliciano abriu um racha em relação ao Malafaia, né? Que vinha atacando o Marçal, está apoiando o Marçal. Então, você tem movimentos aí intestinos, vamos dizer assim, entre a direita e a extrema-direita, muito relevantes, né? Sim, não tenho dúvida. E pode ser um sinal de que Bolsonaro está fazendo uma inflexão. Uhum. Eu acho difícil que todos esses personagens estejam com o Marçal sem o Bolsonaro ter dito... Vai, claro. Claro. É porque Bolsonaro tem que lidar com o fenômeno Pablo Marçal. O fenômeno Pablo Marçal não estava no plano do Bolsonaro. Foi um fenômeno
que escapou ao seu controle. Então, um fato novo com o qual Bolsonaro tem que lidar. E Bolsonaro, ao longo da campanha, sempre fez um jogo duplo em relação ao fenômeno Pablo Marçal. Ora dando sinal verde, ora dando sinal vermelho. Né? Essas últimas adesões, digamos, a Pablo Marçal, elas, creio eu, que muito dificilmente seriam possíveis sem o Bolsonaro ao menos ter dito tudo bem, não vou ficar chateado. Mais ou menos assim, vocês imaginem, o Padilha, o Rui Falcão e o Gilmar Tato passando a apoiar a Tabata aqui na reta final da campanha. Alguém acha que eles fariam isso sem bater no Lula e falar, presidente, pode? Não tem, né? Não tem. Então, essa é a situação. Agora, aí vem a terceira pergunta, não é? A primeira pergunta é se Boulos está garantido no primeiro turno, no segundo turno. A segunda pergunta é se quem entre Nunes e Marçal estará no segundo turno contra Boulos. E a terceira, quem é melhor para Boulos enfrentar? As pesquisas indicam que é melhor enfrentar Pablo Marçal. Bem, isso, todas as pesquisas são unânimes em apontar que contra Pablo Marçal, Boulos tem uma possibilidade melhor do que contra Nunes. Contra Nunes, Boulos perderia as eleições por uma margem expressiva, segundo as pesquisas. Contra Pablo Marçal, Boulos ficaria numa situação pau a pau. Uma situação, digamos, de acordo com algumas pesquisas, até venceria por uma pequena margem, de acordo com outras, empataria. Né? Então, seria uma disputa melhor contra Pablo Marçal do que contra Nunes. Eu acredito que as pesquisas acertam na fotografia, porque pesquisas, quando são com uma metodologia razoável e comprovada, elas são boas, elas produzem boas fotografias. A gente não deve brigar com pesquisa de instituto sério, né? Às vezes há uma certa manipulação na margem, mas esses institutos, eles não podem ficar brincando de manipular números a tripa fora, porque eles se desmoralizam e perdem dinheiro. Vivem disso, né? Vivem disso. E a gente conhece, tanto você quanto a gente sabe como funciona, especialmente Datafolha. Enfim, nós podemos não gostar dos resultados das pesquisas da Datafolha, mas a gente sabe que é feito com rigor. Né? O que não significa dizer que os institutos não errem, mas eles não são sujeitos a manipulações. Como as teorias conspiratórias querem fazer crer, né? Isso não existe. Né? Então, eu me guio, assim, eu acho que dois institutos que eu levo muito a sério nessas eleições são o Datafolha e o Quest. Atlas e Intel, eu não tenho nenhum questionamento de ético, de trajetória, mas eles operam com uma metodologia que eu não domino. Então, eu fico um pouco, digamos, hesitante em acolher o Atlas Intel com a mesma, digamos, tranquilidade que eu acolho os resultados do Quest e Datafolha. Atlas Intel e o Big Data, né? Time Data, como chama o outro? Real Time Big Data. Real Time Big Data, eles operam com uma metodologia de pesca na rede, né? Não é presencial. É uma metodologia que eu creio que tende a privilegiar os setores médios, que são os setores que têm acesso à internet de melhor qualidade, a pacotes de dados que permitem maior frequência nas redes e assim por diante. O que, em tese, explica por que o Boulos está tão na frente no Atlas, porque, de fato, os setores médios, nesse momento, incrivelmente, são fortes no Boulos. Essa metodologia de pesquisa em rede, ela permite detectar com muito maior rapidez a tendência do eleitorado. O movimento, né? O movimento do eleitorado. Mesmo quando os números têm uma certa, digamos, deformação pela maneira como os dados são colhidos nas redes sociais. Percebe a mudança de movimento imediatamente. O Quest faz pesquisa domiciliar e a Datafolha faz pesquisa por fluxo, né? Por fluxo de rua. Com critérios, todos os três utilizam os critérios de geolocalização, os critérios, enfim, acompanham o que é
a demografia eleitoral da cidade, peso de gênero, peso etário, peso social, essa coisa. Em inglês, by the book. Segue o padrão. Então, esses 3 institutos, enfim, eu prefiro utilizar desses 4 institutos, perdão, acompanho com maior detalhe Datafolha e Quest. Talvez seja um atraso analógico da minha parte, mas eu tenho mais segurança com esses dados, né? Digo isso tudo para reafirmar o seguinte: esses institutos batem hoje uma fotografia de que é mais fácil Boulos enfrentar Marçal que Nunes no segundo turno, e acho razoável esse cenário. Acho que faz todo sentido, vamos dizer assim, dentro de uma certa geografia normal da política de São Paulo. Há setores que estão com Nunes que odeiam Pablo Marçal. E esse ódio cresceu exatamente porque o Marçal fez uma campanha principalmente contra o Nunes. Então, você tem ali uma parte do eleitorado que é anti-bolsonarista, que já votou com o Lula em 2022 e que está com o Nunes. Esse setor pode caminhar com Boulos contra Marçal. O oposto não seria não seria verdadeiro. Se o Nunes é candidato, o voto anti-bolsonarista de 22 se divide. Uma parte, claro, está com Boulos, a outra parte poderia seguir com Nunes, e o voto antipetista, que vem da candidatura de Pablo Marçal, esse voto iria quase inteiro para o Nunes para derrotar o Boulos, né? Até porque um elemento importante do discurso de Pablo Marçal e do discurso do bolsonarismo passou a ser tudo fazer para derrotar, que o objetivo é derrotar o PT, derrotar Boulos, derrotar a esquerda, né? Então, acho que é um cenário, se o Marçal ultrapassar Nunes, não é uma má notícia para o Boulos, ao contrário, tá? Agora, isso significa dizer um segundo turno tranquilo? Não é um segundo turno tranquilo. Porque a pujança de Pablo Marçal ela pode não ser contida pelos cálculos tradicionais empregados em disputa eleitoral. Pablo Marçal, se passa para o segundo turno, pode estabelecer no eleitorado, naquelas franjas do eleitorado mais afastadas da política, mais decepcionadas com a política, mais cansados do que é a Sexta República, né? O Pablo Marçal pode, ao passar para o segundo turno, descarregar uma adrenalina tremenda nesse eleitorado, e esse eleitorado pode se mover para derrotar o que seria uma combinação mista entre o sistema e a esquerda, a própria candidatura do Boulos, né? Então, Pablo Marçal tem que ser enfrentado de uma maneira brutal, associando Pablo Marçal ao que de pior aconteceu nesse país, e esse pior, evidentemente, está vinculado a Jair Bolsonaro. Pablo Marçal terá que ser enfrentado de uma maneira truculenta para ser contido. Grandes desafios no planeta, no Oriente Médio, no Brasil e em São Paulo. Se a agenda de Breno permitir, semana que vem a gente volta para ir tirando temperatura e pressão a cada momento. Breno, obrigado, camarada. Eu que te agradeço, Mauro, e te dou um bom dia a todas e todos que nos acompanham. Valeu.